Olá, pessoal. Oi. Não, fica à vontade. Oi, gente. Tudo jóia? Vamos entrando. Enquanto eu estou arrumando meu cabelo, meu pai tá se arrumando ali também. Né, pai? Hoje meu pai tá aqui. Vai falar oi pro pessoal, pai? Só um oi? Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre términos de relacionamento. Você vem aqui falar oi? Vem cá. Fala oi. Só um oi, fala um oi. Boa noite, moçada. Esse aí é meu papo, está aqui comigo esses dias. Olá, Graci, olá, Jéssica, Laila, Yara. Oi, Bruna, já sei que vai me dar rala, mas tô ótima. Olá, Lu. Tudo jóia, gente? Vamos começar? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre término. Eu pedi pra vocês sugestões. Gente, fiquei tão triste. Segunda-feira eu fiz uma live e ficou tão legal a live, mas ficou tão legal e simplesmente o Instagram não salvou. Eu não sei o que aconteceu, mas enfim, aí lá na live eu falava, gente, quarta-feira tá ficando meio difícil eu ficar pensando em tema, que é muito assim, eu daqui fico pensando, o que será que vocês vão querer ouvir, né? E aí acaba que tava ficando meio difícil pedir sugestões. Então hoje vocês me deram uma sugestão, a gente vai iniciar a live com esse tema que é sobre términos de relacionamento, tá? E aí fiquem à vontade para fazer perguntas. Um pessoal já me fez algumas perguntas e aí eu vou respondendo. E teve uma pergunta muito interessante, vou falar um pouco sobre isso, sobre o término, e uma pergunta sobre crenças limitantes depois que termina a relação. Achei bem interessante essa pergunta também, e aí a gente vai falar sobre esse tema. Gente, o que acontece? Quando tem um término de uma relação, é sempre, eu não vou falar que é sempre, porque tem vezes que é meio que a pessoa sente um pouco de livramento, sabe? Às vezes ela sente tipo assim, nossa, ainda bem que terminou. Parece que foi um alívio ter terminado. Em outras vezes, nessa situação é quando o relacionamento já estava muito desgastado, às vezes tinha muita violência mesmo, psíquica, às vezes muita violência até mesmo física. Então, quando termina, é um livramento para a pessoa. Mas a maioria das vezes, esmagadora, por mais que tenha um sofrimento ali, quando tem um término, tem aquela sensação, pô, será que eu fiz a escolha certa? Será que é isso mesmo? Tinha tanta coisa boa, mas também tinha tanta coisa ruim. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês por que acontece isso, né? Por que quando a gente termina, a gente fica meio dividido. E aí eu vou contar um pouco pra vocês que a gente tem uma estrutura. E nessa estrutura, ela é separada entre pai, adulto e criança. Agora eu não vou conseguir explicar isso pra vocês, mas basicamente essa é a estrutura que a gente tem. E é como se internamente a gente ficasse dialogando entre dois pedaços dessa nossa estrutura, o pai e a criança. Que é aquilo assim, olha, eu achei que eu deveria ter terminado e por isso eu terminei. E tem a nossa criança, a nossa parte interna, que fica assim, nossa, mas eu queria tanto que desse certo, eu queria tanto que tivesse, assim, sabe, dado frutos, aquilo que a gente imaginou com tanto carinho, que aquilo tivesse realmente repercutido pra frente. Então, é como quando tem o término, a gente tem essas duas partes nossa. A parte que ela fala o que a gente deve fazer e a parte que fala do que a gente gosta ou do que a gente gostaria que acontecesse. E aí, essas partes ficam dialogando internamente. Por isso que é tão difícil um término, porque não é simplesmente uma decisão racional, ela vai envolver uma decisão dessas três partes, a decisão da crença dos nossos valores, a decisão racional também está incluída aqui, e a decisão emocional, que ali é da criança. Você está vivendo essa vibe, né? Então, Noemile, né? Eu acho que eu falei certo outra vez, agora eu não sei se eu falei certo. Então, é exatamente essa vibe mesmo. É como se a gente estivesse internamente tentando nos convencer de que foi a melhor escolha o término. Tentando nos convencer de que, olha, tá tudo bem, terminamos, tinha que ter terminado. Só que, o que acontece? Quando a gente tá... vou falar uma coisa que eu acho que é bem interessante para vocês. Quando a gente toma a decisão de término, vou pensar assim, eu tomei a decisão de terminar. Geralmente a gente toma essa decisão
nesses 3 estados de egos, né? Nenhum deles. Ou a gente toma porque a gente acha que a gente deve, ou a gente toma porque a gente racionaliza e fala assim, e idealiza, tipo, cara, que não dá, deixa eu terminar, ou é pela emoção. Quando a gente termina só motivado pela emoção, ou seja, foi uma raiva daquele momento, foi um momento que você ficou descontrolado e você terminou, é muito comum que depois você se arrependa. Toda decisão que é feita como base a emoção, que é esse estado de ego criança, a gente tende a arrepender depois. E aí, isso dá uma lambança do tamanho do mundo. Por quê? Como não está sustentada na razão, ou seja, você não pensou muito sobre aquilo antes de tomar esse impulso de terminar, acaba que depois a chance é que você se submeta a migalhas, ou seja, você começa a rastejar no pé do outro para ver se o outro te dá uma chance, porque, nossa, você agiu por impulso e você tinha que ter pensado melhor, afinal de contas ele é uma pessoa tão boa. E aí, se essa relação volta, vamos entender, eu terminei motivada pela minha emoção, por uma raiva, por exemplo, tá? E aí, eu me arrependo e depois eu peço para voltar. Se esse relacionamento volta, existe uma chance muito grande de ser um relacionamento muito mais tóxico ou muito mais doentio, vamos dizer assim. Eu sei que às vezes choca essa palavra, mas é verdade, do que foi antes. Porque você terminou por motivo desse seu impulso interno. E agora volta também se colocando de uma maneira mais submissa, entende? E aí, gente, aí não tem chance mesmo desse relacionamento, assim, ser um relacionamento saudável, porque você vai se submeter a essa pessoa e vai acabar agindo com ela com sentimento de culpa. Então, o seu poder de decisão dali pra frente, se essa relação volta, é muito menor. Você acaba como se ficasse na mão do outro, entendeu? Como uma criancinha mesmo. Nossa, porque como eu fui boba de terminar, agora eu vejo como ele é maravilhoso. E aí se você volta nessa circunstância, gente, essa relação ela tá fadada a realmente ser tóxica, ela tá fadada a trazer muito mais prejuízos do que benefícios para ambas as partes, tá? Então, se é o seu caso, se você fala assim pra mim, eu terminei uma relação e essa relação me gerou muito foi por impulso, ela tá me gerando sofrimento, mas agora eu quero voltar, eu tenho uma dica pra você, tá? Se você quer voltar, mesmo que você tenha terminado por impulso, não se coloque como menos. O fato é que você agiu pensando naquela maneira, por mais que tenha sido por impulso, você decidiu aquilo naquela maneira. Isso não te torna menos, tá? Se você quer essa relação de volta, vá como uma adulta, vá como um adulto atrás dessa relação, né? Pontuar bem assim claramente o que não deu certo, o que foi que te fez sofrer e o que você não topa mais nessa relação, tá bom? E aí sim, talvez esse relacionamento tenha uma possibilidade de ser mais saudável e de ser reconstruído. Agora vamos pensar numa outra possibilidade. A possibilidade é que você amava ele demais, ou amava ela demais, mas você viu que não dava mais. Você viu que era uma relação que estava muito tóxica. Então você teve que tomar uma decisão. E essa decisão, ela tá muito pautada no que eu devo fazer. Às vezes sua amiga te influenciou, às vezes sua família te influenciou, te apoiou, e você pensou, eu devo terminar. Mas internamente você ainda fica com aquela sensação de perda, porque você gosta, né? Você gosta muito desse ser humano, né? Desse homem. Então, que bom, Vitor. Então, assim, se esse é o caso, foi uma decisão assim mais racional, foi uma decisão mais ali do que você deve fazer mesmo, existe uma maior chance de você não voltar atrás na sua decisão. Existe uma maior chance de você, assim, compreender que realmente foi o melhor que você poderia ter feito. Mas se mesmo assim, você fala assim, nossa, Rê, não, mas eu entendo, eu tomei aquela decisão embasada no que estava acontecendo naquele momento, eu sabia que eu deveria ter terminado. Mas a gente voltou a falar, e isso tá mexendo muito com os meus sentimentos e eu tô querendo voltar com ele. E aí, devo voltar, não devo voltar? E o que eu tenho pra falar pra você é que assim, tudo bem
bem se você quiser insistir novamente, tudo bem se você quiser de novo dar um voto para esse relacionamento, não tem problema. Ninguém pode assim te julgar ou criticar por isso, mas saiba que se você fizer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Ou seja, se você não tem a noção, a consciência do que estava dando errado nesse relacionamento, existe uma grande chance dessa relação se repetir exatamente como foi. E você vai ver um reprise, entendeu? Então, ok, você voltaria não na submissão, mas voltaria talvez numa fantasia de que as coisas vão se resolver por si mesma, porque depois que ele viu o sofrimento, agora as coisas vão melhorar. E não é assim que funciona, gente. Não é assim mesmo que funciona. A mudança de comportamento, ela precisa ter primeiro uma compreensão do problema, uma compreensão do que está existindo de fato, de qual é a causa do sofrimento de vocês, para então ter uma transformação, tá? Se não voltar com as mesmas atitudes, se voltar com as mesmas atitudes, não adianta. Exatamente, Victor, não adianta. E assim, o que seria voltar com as mesmas atitudes? É se você não fez um curso, se você não, sei lá, leu livro, não fez movimentos mesmo para uma mudança, terapia, movimentos para uma mudança significativa, não vá na ilusão de que um acontecimento como o término vai transformar toda a sua maneira de ver, que não vai. Você precisa saber o que está acontecendo para então você saber fazer diferente. É por isso que hoje as vagas não estão abertas, mas só que eu ofereço o programa Reeducação Amorosa justamente pensando nisso, em ajudar vocês a identificar qual é o padrão de relacionamento que vocês têm e como vocês podem modificar, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é basicamente isso. Que quando a gente tem uma decisão de término, né, e aí nós decidimos, já é muito sofrido, porque também envolve aquele diálogo interno. Nossa, eu sei que eu devo terminar, mas eu gosto, e a gente precisa aprender a lidar com esse diálogo interno nosso, né? E se o seu caso foi assim, Renata, terminaram comigo. Eu gostava, amava demais a pessoa, mas a pessoa terminou comigo. Ela teve os motivos dela e ela acabou terminando. E assim, eu não tô sabendo lidar com esse término. Aí eu preciso te contar o seguinte. Você precisa compreender que um relacionamento é sempre feito de duas pessoas. Se uma das pessoas do relacionamento não quer essa relação não existe. Então, por mais que você queira e por mais que você realmente deseje esse relacionamento, você ir na submissão, sabe? Do tipo assim, volta comigo que eu vou fazer tudo diferente, que você como se você sempre sonhou, isso não funciona. Porque a gente não tá num relacionamento para fazer o que o outro espera da gente. A gente tá numa relação pra gente ser a gente mesmo e com o outro compartilhar, com o outro crescer, com o outro desenvolver, tá? E aí, esse é o primeiro passo, a primeira ideia que você tem que ter na cabeça. E a segunda é o seguinte, é que o outro não tem que voltar, o outro não é obrigado a voltar com você. Então, por mais que você seja uma pessoa maravilhosa, você deve ser com certeza, talvez para essa pessoa que você estava em relacionamento, não faz mais sentido. Então, vamos realizar de que a gente deve respeitar também a opção do outro. Não dá para ficar forçando uma relação. Afinal de contas, você quer que o outro fique com você por causa de dó? Você quer que o outro fique com você porque ele teme você, porque ele tem medo de alguma coisa que você faz? É esse tipo de relacionamento que você quer? Sério? Então, assim, eu imagino que se você tá aqui, você tá querendo um relacionamento mais saudável, você tá querendo um relacionamento com mais possibilidades positivas. Então, entenda, se for para vocês dois voltarem, vai ser de comum acordo e um não é menor do que o outro. E um não vai ficar ali se submetendo ao outro. É os dois do mesmo tamanho. Quando eu falo isso, eu quero dizer assim, os dois vão estar ali com a mesma disponibilidade para aquele relacionamento, para fazer esse relacionamento acontecer, né? E sim, se empenhar. Mas só que isso não é garantia de que o relacionamento vai durar anos. Isso não é garantia, mas a garantia se os dois estivessem compromissados, existe uma grande chance da relação poder fluir, mas não força a barra. Sabe, você não precisa disso, o outro não precisa disso, vai ser só um estresse, um desgaste emocional, um desgaste de autoestima fortíssimo. Então, assim, você quer, vai atrás da pessoa, mas vai 1, 2 vezes. Agora você tá, sei lá, meses aí rastejando pelo outro, tem alguma coisa errada.
Aí você tem que realizar dentro de você que tem alguma coisa muito errada, que você tá indo atrás da humilhação, você tá indo atrás de um relacionamento que é destrutivo, é isso. Então, assim, realiza o que é melhor pra você. Talvez o melhor pra você seja não estar com essa pessoa. Se ela não quiser, tudo bem. Então, você tem que aceitar isso e seguir sua vida, tá? Parece que tá falando pra você, Victor. Tem umas coisas assim, é muito padrão. Oi, Lucas! Eu estou assim, ele foi influenciado pela família, eu gostava dele. Então, Cecília, tem muito disso, assim. Às vezes o outro é influenciado, às vezes por amigo, pela família, e por causa disso ele termina. Mas mesmo influenciado, entenda que a decisão foi dessa pessoa. Não foi os outros que chegaram e fizeram, foi essa pessoa que decidiu. Então ninguém ele foi manipulado. Não, isso não existe. Tipo, ele não foi manipulado para fazer, ele decidiu, e ele decidiu às vezes inclusive ser manipulado. Então, assim, é uma decisão da pessoa. Isso a gente precisa compreender, tá? Porque às vezes põe assim, eu odeio os amigos, eu odeio a família porque influenciou ele e eu amo ele, como se ele não tivesse nada com isso. Ele tem sim, ele decidiu escutar a família, ele decidiu escutar os amigos. Então, assim, é uma decisão, é dele. Então a família pode falar o quanto for, que a decisão foi tomada, foi por ele, tá? Olá, Laisla, saudade também, querida, você sempre por aqui, coisa boa. Então, isso tudo, gente, é para vocês entenderem como é que acontece mesmo a separação, né, dos dois lados, do lado de quem termina, do lado de quem... Não, na verdade eu falei do lado quando eu termino, a pessoa que termina e quando terminam com ela, né? E a explicação é bem essa, e por isso que gera tanto sofrimento. A angústia, depois no final da relação, ela vem justamente desse diálogo interno incessante, incansável, que fica. E fora isso, gente, a nossa memória é ótima, né? Só traz as recordações boas. Aí a gente começa a acreditar que aquilo que não foi tão positivo no relacionamento, não era tão ruim assim. Porque nós seres humanos temos essa capacidade. Quanto mais a gente distancia do episódio, mais a gente vai interpretando esse episódio de uma maneira diferente, mais amênua do que realmente foi. Então, quando você pensa assim, não era tão ruim quanto eu pensava, pode ter certeza, era ruim sim. Era ruim sim, você realmente sofreu, mas você tá esquecendo o sofrimento que você passou. E por isso que agora você tá começando a ficar em dúvida, sabe? Mas de fato foi ruim, tanto é que você provavelmente chorou, você provavelmente sofreu bastante. Então, assim, muito cuidado quando a nossa memória nos confunde um pouquinho, tá? Eu vou falar um pouquinho mais desses sentimentos conflituosos, tá? Mesmo que uma pessoa faça movimentos, ela pode passar anos para esquecer alguém. Então, Gi, é aquilo lá que eu sempre trago para vocês. A gente nunca vai esquecer um amor, a gente nunca vai esquecer um relacionamento passado. A gente vai compreender que essa relação foi pelo tempo que foi possível. É comum passar anos e a gente continuar lembrando da pessoa? Claro que sim. Como você, por exemplo, lembra da sua infância. Não é uma coisa que acaba. É uma coisa assim que pertence agora à sua história, pertence à sua trajetória. Não é você ignorar ou fingir que não aconteceu. Esse não é o caminho. É você entender que a partir de agora isso vai também ser um pouquinho da sua história, isso vai na sua bagagem, isso vai te formar, vai junto com você. E é fundamental, gente. Eu sou muito grata pelas relações e dos relacionamentos que eu tive anteriormente, porque foram eles que me abriram para a possibilidade de estar com o meu marido hoje, né? Então, eu não excluo o que eu vivi. O que eu vivi continua dentro de mim, continua vindo na minha história. Só que hoje tem uma importância diferente. Então, vamos começar a pensar, e aí eu trago isso para todo mundo, que não é arrancar aquela memória, não é arrancar aquele passado, não é deletar. Não é por aí que a gente vai pra frente, né? É harmonizar aquilo dentro da gente. A gente compreender que aquilo foi o que foi possível. Sabe? Sem ficar andando contra a maré, sabe? Do tipo, tinha que ter sido diferente. Eu podia ter falado isso. Ele podia ter feito isso. Não podia nada. Não existe si na história. Não existe si na nossa bagagem. Não existe o que é.
Então, assim, compreenda que foi o que foi possível e que isso faz parte da sua história. E a nossa história a gente não quer esquecer. A nossa história a gente quer sim ser lembrada daquilo que a gente viveu, inclusive para a gente poder fazer diferente, para a gente poder ter experiências daqui para frente diferentes. Então, a gente precisa lembrar do que a gente passou, senão a gente vai ficar repetindo o mesmo comportamento sempre. Olá, Thaís! Eu vi que o Felipe tá aí. Tô nessa, Renata, existem sentimentos, mas muitos conflitos. Então, Jana, existem, sempre que a gente vai falar sobre relacionamento e términos de relacionamento, existe uma infinidade de conflitos internos, existe uma infinidade de sentimentos contraditórios, eu amo, eu odeio. Então, no mesmo momento que você lembra de uma coisa que você odeia, que é assim, matar a pessoa, você lembra de um dia, naquele domingo, naquela tarde que foi ótimo, aí que você já pensa, nossa, que burrice que eu fiz, que eu amo essa pessoa, eu preciso dela de volta. Entenda que esse fluido de sentimentos contraditórios é que às vezes cansa a gente. E aí, o que a pessoa precisa? Ela precisa compreender que ela está vivendo agora. Que assim, não é mais o que teve no passado. Então, se você tiver com muito conflito, pensa assim, o que eu tenho agora? O que exatamente aconteceu que me fez estar aqui agora, nesse momento, desse jeito, dessa maneira? Isso vai te ajudar a colocar os pés mais no chão. Porque quando a gente fica muito em conflito, a gente começa a ir pra fantasia. E, nossa, a fantasia cabe tudo, né? Eu tinha uma professora que ela dizia assim, em um papel em branco cabe tudo. E eu digo, na mente cabe tudo, né? A gente pode imaginar qualquer coisa que cabe. Mas na vida real é diferente. E, gente, a fantasia vai ser sempre milhões de vezes mais interessante do que a vida real. Porque na fantasia é perfeito. Na fantasia, no si, é exatamente como você sempre quis. Mas só que você esquece que quando é na vida real, a gente está falando do outro também. Da perspectiva do outro, das sensações do outro, da estrutura psíquica do outro. Então, a gente tem que pensar. Pô, peraí, a fantasia sempre vai ser melhor do que a realidade, né? Então, assim, o que realmente existiu? E aí a gente se pega a isso, tá bom? E os sentimentos de culpa que fica? Vitor, ótima pergunta, tá? O que acontece é o seguinte, geralmente vai ter um sentimento de culpa. Por que vai ter um sentimento de culpa? Porque quando a gente toma uma decisão de término, a gente tá tomando uma decisão, ou seja, eu tô escolhendo algo e abrindo mão de outro algo. E quando eu escolho algo e abro mão de outro algo, dá uma culpa, parece que eu excluí uma outra opção, eu não dei oportunidade para aquilo, né? Ou não, não, Renata, não fui eu que terminei, foi a pessoa que terminou, mas eu me sinto culpada por esse término. Aí eu te convido a pensar o seguinte, se você tá com esse sentimento de culpa porque o outro terminou com você, começa a refletir, a pensar com você. Cara, será que eu tô trazendo toda a responsabilidade do relacionamento só pra mim? Porque uma coisa é o seguinte, se um relacionamento chegou ao fim, várias circunstâncias fizeram para que essa relação chegasse até o fim. E com certeza a responsabilidade é de ambos, é sua e é dele ou é dela. Nunca é só de uma pessoa. Então, eu te convido a substituir a culpa pela responsabilidade. Ou seja, em vez de você ficar repetindo pra você que você é um pobre coitado, olha só o que eu fiz, como é que eu fiz, e se dando uma chicotada, tá? Substitua por o que foi que eu fiz e o que eu posso fazer de diferente nos próximos relacionamentos. Ah, Renata, vai falar, é fácil, difícil. É difícil fazer, é muito mais fácil ficar no vitimismo. Mas por isso que tem pessoas que ficam anos sofrendo e tem outras pessoas que se curam daquela dor e conseguem seguir adiante. Ninguém disse que seria fácil, mas só que assim, precisa ter o movimento certo. Se você ficar com um movimento de vitimização, de culpa, você não vai sair do lugar. Você vai entrando numa areia moventiça que vai te deixando exatamente onde você está, ou pior, né? Porque nem se permite ter novas experiências. Olha, o que aconteceu foi o que aconteceu. Foi o que você fez, o melhor que você poderia ter feito naquela circunstância. E agora aprende com seus erros, aprende com o que aconteceu e bola pra frente. Você não vai ficar a vida inteira pedindo desculpa pros outros, não. E muito menos se punindo. Você vai compreender o que existe e ir adiante. A mesa até tremeu.
Rê, como vou diferenciar o amor com simplesmente uma carência? Podemos sofrer pelos sentimentos? Então, Laisla, uma boa pergunta. O que acontece? Quando a gente tá carente, existe eu vou falar uma diferença aqui, a minha tradução de diferença de amor e carência. O amor é quando eu quero estar com o outro para compartilhar algo, é uma coisa assim, que o outro soma nessa relação, que eu somo também com ele, é uma soma, tá? A carência, ao contrário, ela tira, como assim? É o outro para mim, o outro é cuidando de mim, o outro é dando conta das minhas necessidades. Então, ele tira algo da outra pessoa para somar em você, para acrescentar em você, mas o outro fica sem, porque eu tô carente, eu fico sugando. Agora, no amor, não. No amor, a gente soma. Eu não preciso do outro, eu tenho uma estrutura completa, o outro também não precisa de mim, mas nós dois juntos vamos somar pra gente seguir a vida adiante. Entenda que em relacionamento amoroso tem várias situações que acontecem. Em algum momento você vai estar mais carente, mais necessitado, mas em algum momento, não o tempo todo, entendeu? Em algum momento um vai dar mais do que o outro, mas só que se é frequente, um dá mais e o outro fica só ali recebendo, aí é carência, né? Agora quando os dois estão oferecendo, aí é amor. A gente tem ali um equilíbrio, mas amor ele é mais assim... ele é mais doação, vamos dizer. Não quero usar essa palavra doação, senão vocês podem entender errado. Mas ele é mais soma. Acho que é a melhor definição, tá? Podemos sofrer pelos sentimentos? Na verdade, o sentimento quando a gente, é o que a gente percebe das nossas emoções. Isso é sentimento. Então, a gente não sofre por causa dos sentimentos. A gente sofre por causa da situação, a gente sofre por causa do acontecimento, tá bom? O sentimento é o sentir. Quando você fala do sentimento de perda pelo que não foi vivido, mas foi sonhado, parece que você acende uma luz dentro de mim. Ai, Rafa, eu adoro você aqui, você sabe, né? Então, Rafa, vocês viram o post, né? Acho que foi o post de hoje, que eu falo sobre isso, sobre assim, o quanto às vezes a gente sofre pelo que não foi. A gente chora pelos sonhos não vividos, a gente chora pelas idealizações que não aconteceram. Isso acontece muito no término, né? É o sofrer por aquilo que não existe, a saudade do que não foi. Eu digo muito isso pra vocês. Acho que o que mais prende as pessoas nos relacionamentos é a saudade do que não foi. A saudade do que não foi concretizado. Porque é como se fosse assim. Imagina que é um círculo que não se fecha, tá? Então, a gente tem uma ideia que teria um começo, um meio, mas que não teria um fim. O fim seria a morte, por exemplo, tá bom? E aí acontece alguma coisa que o fim não foi a morte. O fim foi uma decisão. O fim aconteceu. Aí o que acontece? Esse círculo, ele não fecha. E aí, como é que a gente faz? A gente vai fechar esse círculo com o quê? Com a idealização do que eu gostaria de ter vivido e não vivi. Da idealização do que eu gostaria de ter vivido e não vivi. E aí, por aí vai, né? Isso vai fomentando, eu vou fantasiando. E o problema, gente, é que, como eu disse pra vocês agora há pouco, né? A fantasia cabe tudo de bom. A fantasia é excelente. É tipo assim, nossa, aí a gente se encontrou e a gente vai casar. A gente vai ter 3 filhos maravilhosos. Vai ser nossa, vamos viajar todo ano pro exterior. E a gente vai morrer velhinho, deitado e tal. Agora me conta, isso é um sonho. Tudo bem sonhar, nada contra sonhos e tal. Mas só que assim, por quanto tempo você vai ficar sofrendo por isso que não viveu, que é idealizado? Porque, vamos pensar, aí a gente vai casar. Aí casa e tem também os problemas, tem as coisas boas, mas também tem os problemas. Essa é a realidade. Então, o que eu vejo é o seguinte, que às vezes a gente sofre muito por aquilo que a gente cria dentro da gente. E não conseguimos abrir, às vezes, mão daquela idealização, daquela criação, porque ela é muito maravilhosa. Mas ela é só uma idealização. Ela é só algo que você criou. Algo que você criou como perspectiva. E isso ainda pode acontecer. Talvez não aconteça com essa pessoa, mas pode acontecer de uma maneira diferente, dentro da realidade, de uma maneira muito gostosa também, mas com outra pessoa. Por que não? Porque assim, os sonhos são só com uma pessoa, só tinha que ser ela. Se não é ela, não é com mais ninguém. Não é bem assim que a banda toca não, tá? Então, quanto tempo uma pessoa leva para compreender um amor que acabou?
Gi, eu não consigo te falar de tempo cronológico, assim, um mês, 2 meses, um ano, não consigo te falar porque nós somos diferentes, né? Cada um tem um sistema diferente, cada um vai ter uma história, uma percepção, um amadurecimento diferente. Então, eu não consigo te dar um prazo para isso. Mas o que eu consigo te dizer é que se você já sente que tá tempo demais, é porque tá tempo demais. É porque você tá presa a esse passado já há tempo demais. Eu acho que não é uma coisa que os outros contam pra gente, é uma coisa que a gente mesmo percebe. Nossa, eu tô até hoje ainda sofrendo por causa disso. Fulano já casou, fulano já seguiu a vida e eu tô até aqui hoje, até hoje sofrendo. Então, isso pode ser o seu termômetro. Mas eu não gosto de falar assim, de um prazo. Pois é, Thaís, eu, Felipe, adoro. Thaís lá de Berlândia. Toda vez que lembro dele, sinto muita raiva e vontade de me vingar. Como tirar esse sentimento de ódio por alguém que te fez muito mal? Então, Gi, tem algumas teorias que dizem que a raiva e o amor andam juntos, né? É que é uma maneira de você não esquecer o outro. Mas o que eu acho de verdade é que às vezes a pessoa faz algo ruim com a gente fica com raiva. E se a gente não externaliza essa raiva, a gente cai ali naquele idealização, vou falar dessa palavra de novo, mas é uma idealização de como eu poderia fazer para ele sentir o que eu senti. Então o que eu tenho de te contar é que você precisa lidar com essa sua raiva, porque ela existe. E como é que a gente lida com raiva? A gente tem alguns recursos que a gente pode fazer sem machucar o colega, não é mesmo? Então, assim, podemos escrever carta e não mandar, tá, gente? Depois você queima essa carta, dá um fim nessa carta. Dá soco em travesseiro, fazer muay thai, fazer natação. Isso tudo te ajuda a liberar essa raiva. Sei lá, pinta a foto dele, dá soco, não sei, sabe? Mas se liberta dessa raiva. E entenda que o sentimento de vingança, ai de mim, eu não vou te criticar por isso, sabe? Acho que é inerente, o ser humano tem sentimento de vingança, mas a gente já sabe que ele não é o mais positivo, né? Porque ele acaba que também fere você. Então troca essa vingança, porque eu acho que não é o caminho mesmo, troca isso por um movimento de externalização da raiva. Tá? De uma maneira positiva, de uma maneira segura. O que significa isso? Significa que você, sem agredir o outro e sem agredir a si, tá? E tem esses exemplos que eu dei pra vocês. Olá, Natália! Qual o tema, gente? Cheguei agora! Hoje o tema a gente tá falando sobre relacionamentos passados, a gente tá falando como lidar com o término. Aí eu tô trazendo algumas informações aqui bem interessantes, bem legais. Meu ex-noivo me aprontou horrores e eu terminei tem 6 meses. Está pedindo para voltar e conseguiu assumir muitas coisas. Ele foi bem sincero e disse que vai mudar e já faz algumas coisas pequenas. O que você acha? Natália, é muito difícil eu dar uma opinião assim, porque assim, eu não tem muito o que eu acho, que eu, Renata, acho, que eu acredito que as pessoas podem mudar. Mas principalmente o que eu acredito é que se vocês voltam numa perspectiva, num movimento diferente, sabendo que vocês erraram, e os dois erraram, vamos dizer assim, né? Se eu fosse usar uma palavra seria erro, né? Os dois erraram. Então, assim, percebam o que vocês podem melhorar, entre em um acordo de como vai ser esse relacionamento da agora pra frente e o que você não admite. E o que ele também não admite, tá? Olha, se isso acontecer novamente, isso daqui vai ser a luz pra gente terminar, vamos dizer assim, vai ser o aviso pra gente terminar, porque isso daqui eu não vou admitir mais. Então, deixa muito às claras do que foi, do que vocês se propõem. E principalmente vocês têm que viver daqui pra frente. Ficar revisitando para será que você fez isso em 2009? Não, gente, 2009 tá muito atrás. É o que você fez, aconteceu agora, nesse relacionamento nosso. E aí acontece, resolve, acontece, resolve. Claro que a gente vai dar a chance para as pessoas errarem, como você também vai errar, o outro também vai errar. Mas pense aquilo que você já vivenciou com ele, que você sabe que não quer mais e já coloca isso muito claro. Olha, se isso acontecer, você está avisado que isso daqui eu não vou admitir. Então coloque isso com clareza, tá bom? Relação desgastada e rotina. A relação desgastada, olá, lindo!
ela traz muito, sim, os términos, né? Às vezes a relação vai se desgastando, se distanciando. Ok, eu tinha errado. Sou casada, mas estou separada. Mandei ele embora porque não aguentei os maus tratos e as humilhações que eu vivia no meu casamento. Amo seus posts. Ah, Aline. Pois é, Aline, às vezes a gente tem que tomar uma decisão, né? E assim, e não necessariamente vai ser uma decisão fácil, não necessariamente vai ser uma decisão tranquila no primeiro momento, por mais que às vezes foi a própria pessoa que terminou, mas só que às vezes é a melhor decisão, a decisão necessária. Então, aí você precisa entender que vai daqui um tempo, essa dor vai passar e você vai continuar sua vida tranquilamente. Gente, ninguém morre de término, ninguém morre de término. A gente sobrevive sim a término e a gente vive bem também, né? A gente encontra outras pessoas, vê outros mundos, o mundo muda um pouquinho. Gente, eu pedi pra vocês, fazerem umas perguntas, vocês fizeram aqui pra mim, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Terminei um namoro e depois me arrependi, porém ele decidiu que não dá mais e não consigo esquecê-lo. Então, para essa seguidora que fez essa pergunta, eu já respondi isso lá no comecinho da live, tá? Mas o que eu preciso te contar se você arrependeu do erro, muito cuidado. Do término, desculpa. Se você se arrependeu do término, muito cuidado. Porque se você for voltar com ele na submissão, voltar com ele rastejando, existe uma grande chance dessa relação não ser ok. Então, compreenda o seguinte. Primeiro, se tiver uma possibilidade de vocês voltarem, vocês estão aqui como iguais, tá? Ele errou, você errou, mas agora é daqui pra frente. Então, coloque-se numa postura adulta daqui pra frente, tá bom? E agora sim, não, Renata, ele já disse aqui que ele decidiu que ele não quer e que ele não quer esse relacionamento. Então, o que eu posso te contar é que provavelmente mais cedo ou mais tarde essa relação vai terminar. Porque se você terminou e ele não quer voltar, provavelmente ele talvez quisesse esse término, entendeu? Então, se você não terminasse, ele ia acabar terminando. Primeiro, então, se liberte dessa culpa que... pelo que você está me contando aqui, eu acho que muito provável essa relação ia terminar. E como é que faz para esquecer? De novo, gente, a gente não esquece. A gente guarda isso, traz isso na nossa história, vai respeitando suas emoções, vai respeitando seus sentimentos. O que você tá sentindo, gente? Isso é tão importante. Vai respeitando, tipo assim, eu tô sentindo tristeza. Então eu fico mais calminha, mais fechadinha hoje, vou escutar uma música mais triste. Eu tô sentindo raiva. Vou dar um soco aí num dos negócios, vou escrever carta. E aí você pode ir por aí, tá? Tô sentindo medo. Se pergunta... Desculpa. Se pergunta de onde vem esse medo, por que eu tô com esse medo. Ô pai, você pode pegar um copo de água pra mim, por favor? Minha garganta tá sequíssima. Olá, Raquel. Raquel está aqui. Senti que até fiquei mais bonita. Deixa eu ver o que mais aqui. Obrigada, eu e a Malu, linda. Sempre que senti que até fiquei mais bonita depois do término. Isso acontece mesmo. Vamos mais, outra pergunta aqui. Como fazer para esquecer o ex se ele manda mensagem e trabalhamos na mesma empresa? Então, acontece essas piadas da vida, né? Que ex-bom é ex-distante. Nossa, acho que não é ex-morto, não. Acho que é ex-distante, porque, né, é mais fácil curar ferida e tal. Mas, às vezes, acontece a piada da vida que mora no mesmo prédio, que trabalha junto, que você tem que conviver com essa pessoa. Você tem que ver ela sempre, sempre. A primeira coisa que eu te digo estabeleça estritamente sobre o trabalho. Não vai ficar puxando conversinha, porque você vai acabar se machucando. Eu acredito que flashback mais machuca do que ajuda, tá? Mas é porque pelo menos a gente fica... Gente, pelo amor de Deus, com essa história de pelo menos. Você não realiza, né? Você não namorou, ela foi casada com a pessoa para depois se submeter a ficar com a pessoa, entendeu? De vez em quando se submete a essa vida de mais ou menos, né? Então, realiza. Vocês trabalham na mesma empresa? Você vai sair da empresa? Não. Então, lide com essa pessoa, fale com essa pessoa estritamente sobre trabalho. Ok?
Muito legal, né, Vitor? Foram muitas pessoas pediram esse tema, achando um tema bem válido pra gente falar. Vamos lá. Como seguir em frente depois de ser desvalorizada por alguém que sempre teve dúvidas se queria estar com você, eu acredito, né? Olha só, como é que a gente segue em frente depois da gente ser desvalorizada? E tem uma pergunta bem assim, que é as crenças limitantes. Depois, gente, eu posso fazer uma live só sobre crenças limitantes depois do término, ou crenças limitantes. Vocês acham interessante esse tema? Porque tem muito a ver com isso daqui. Olha, o negócio é o seguinte, o camarada não te valorizava na relação. O camarada não valorizou você. Agora deixa eu te falar, ser humano. Se uma pessoa no mundo não te valoriza, agora você não tem valor. Uma pessoa no mundo não consegue ver a pessoa maravilhosa que você é, agora pronto, eu não tenho valor nenhum, eu não presto, eu sou horrorosa, eu sou burra, eu sou chata. Por causa de uma pessoa. Essa pessoa é muito onipotente. Essa pessoa é muito assim, master plus maravilhosa. Essa pessoa é um deus, né? Então a chance é que não, que é só um ser humano. Um ser humano que, por motivos que aqui não convém a gente contar, que eu nem sei quais são os motivos dessa pessoa, ela te desmereceu. E coloca uma coisa na cabeça, gente, uma pessoa que tá bem com ela, uma pessoa que tem autoestima, uma pessoa que é saudável, nunca vai sair por aí pisando nos outros. Nunca vai sair por aí desvalorizando as pessoas. Obrigada, pai. Quer aparecer de novo? Não quer mais não? Nem um tchauzinho, nada? Ai, morrendo de sede. Então, assim, ele já tinha uma psique, uma estrutura mais de doente mesmo, sabe? Uma estrutura em que eu preciso desvalorizar o outro para me sentir mais valorizado. Eu preciso desvalorizar o outro para o outro aprender quem que ele é. Você acha que isso faz sentido? Você vai lá, pai? Você acha que isso faz sentido? Que é uma pessoa sadia, que é uma pessoa ok? Então, assim, você está limitando a sua vida na perspectiva de uma pessoa que está emocionalmente doente. Então, presta atenção no que você está fazendo. Porque o seu valor, o que você não é definido pelo outro, é definido pelo que você pensa de você. Ok? Aquela slap, vamos falar. Vamos falar a verdade. Né, gente? Não dá isso não. Vamos ver aqui. Qual a média de tempo para superação de um fim de um relacionamento de 9 anos? Gente, às vezes é muito difícil eu falar de média. Porque que acontece? Aquele timing que eu falei pra vocês. Se você já sente que passou muito tempo, que tá demorando, eu acho que um alerta. O que eu já escutei? Isso não tem comprovação científica, tá? Mas o que eu já escutei por aí? É tipo assim, que são 6 meses pra você superar um término de uma relação. Não gosto dessa palavra, mas vamos usar ela. Pra superar o fim de uma relação de 6 a 9 meses, tá bom? Mas assim, eu não vou colocar isso como regra, porque você pode ser que 1 mês, 2 meses já esteja ótima. E o fato é que o hoje tem que ter sido melhor do que ontem. Isso que você tem que ficar ligada, sabe? Hoje eu tô melhor do que ontem. Porque se hoje eu tô exatamente como eu estava ontem, então talvez eu não tô sabendo lidar muito bem com esse termo, tá? Nossa, morrendo de sede. Faz sentido pra vocês, gente? Amor, olha lá, a Aline falando aqui. Vamos mais perguntas aqui, ó. Penso que nunca vou conseguir superar. Já faz 1 ano, com muitos altos e baixos, mas agora vejo que... Mas agora vejo que terminou mesmo. É a mesma que perguntou dos 9 anos, tá, gente? Olha, já tem 1 ano. 1 ano eu já acho que é um tempo significativo, né, gente? Imagina, 1 ano eu ainda no mesmo sofrimento, na mesma vibe. Talvez por não acreditar que terminou mesmo. Rola isso. Rola de, às vezes, a pessoa demorar para realizar internamente que a relação acabou. Às vezes ela demora para falar, nossa, isso acabou mesmo. Ela fica tanto tempo ali na fantasia que ela demora para perceber que, olha, peraí, qual que é o meu papel aqui? Meu papel agora não é mais de namorada, meu papel não é mais agora de mulher, esposa, esposo. Porque, gente, o maior erro que pode acontecer, desculpa,
O maior erro que pode acontecer é eu terminar a relação e você continuar se comportando como se nada tivesse acontecido. Aí isso daí faz com que o sofrimento só perdure por mais tempo. Então, terminou a relação, haja como alguém que terminou a relação. O que significa isso? Significa que você não vai mais procurar saber da pessoa. Você não vai ficar ligando para saber se ela passou um bom final de semana. Você não vai ficar atrás da pessoa para saber se ela estudou, passou no concurso, não passou. Você simplesmente vai agir de acordo. Você vai conversar com ela o que for necessário, se ainda tiver necessidade de vocês conversarem. Porque senão é uma ferida que você vai abrindo todas as vezes. Imagina, cada contato você abre de novo uma ferida. Cada contato você abre uma ferida. Aí um ano é pouco para você superar. Um ano é pouco para você se reerguer, entendeu? Porque você está fazendo vários pequenos traumas nesse tempo. Então, gente, o que vocês puderem evitar de trocar mensagens, ai, eu quero saber o que ele fez porque eu me preocupo. Para com essa história besta. Você não se preocupa com nada, você tinha que se preocupar com você. Então, para com essa história besta de que eu me preocupo com ele, eu me preocupo com ela. Ah, é adulto, gente. Deixa que ele se preocupe com ele, deixa que ela se preocupe com ela. Enquanto isso, você pega essa energia e vai cuidar de você, vai se preocupar com você, vai se ocupar de você. Então, para com essa história de ficar contando mentirinha pra você na sua cabeça, tá? Tudo adulto, gente, né? Adulto é adulto. Vamos ver aqui mais. Reestruturando a autoestima. Acho que essa pergunta é evitar stalkear. Vi que a Larissa contribuiu. Larissa, excelente, sempre aqui nas lives, né, Larissa? Realmente, gente, evitar stalkear. Não, porque eu quero saber se ele ficou com alguém. Vai ficar vigiando a felicidade do outro? Vigiar a sua felicidade. Você tá feliz? Não, porque eu penso assim, se você começou a stalkear, tá passando tempo demais stalkeando, é porque a sua vida você não tá tomando conta. Então vai, sei lá, vai correr, vai fazer uma coisa pra encher essa sua cabeça. Mas para com essa besteira, tá? Estou fazendo isso, nada de falar com a ex. Falar só traz mais dor. Também acho, Vitor, só traz mais dor. Também acho que é isso de ficar de vez em quando. Eu acho humilhante. Eu acho muito, muito humilhante. Às vezes, não, é porque eu não me desapeguei ainda. E você acha que ficando com a pessoa você vai desapegar? Você acha que encontrando com ela, trocando mensagens carinhosas, você vai desapegar e vai ficar ótimo? Que isso vai ser mais fácil, assim? Claro que não, gente. Claro que não. Eu acho que é igual band-aid, né? Ou a gente tira de uma vez, ou a gente tira aos pouquinhos e dói muito mais, né? Já vou falar, Fefa. Vamos lá. Restaurando a autoestima. A pessoa fez essa pergunta, é o seguinte: como é que depois do término a gente restaura a autoestima? E aí, gente, já vou contar pra vocês, viu? Semana que vem eu vou trazer pra vocês a prática autoestima ok, que é muito, mas muito, muito, muito legal mesmo. Que são mensagens diárias que eu vou acompanhando vocês por WhatsApp. E aí eu vou ajudando vocês a terem essa autoestima. Todo dia eu mando uma mensagem no WhatsApp de vocês com ações práticas para você implementar a autoestima. E aí, para você reestruturar, talvez você precisa disso, né? Você precisa de alguém que te lembre o que te faz bem. E essa ideia da prática autoestima ok, acredito que a semana que vem é que a gente vai lançar de novo. E aí, se você quiser fazer parte dessa turma, fica muito ligada aqui no meu Instagram, porque eu vou falar pra você como é que você vai poder fazer parte, tá bom? É muito legal, gente. Os resultados são incríveis. Depois eu vou contando pra vocês. Mas são práticas durante 30 dias pra você ir se reestruturando, pra você ir se colocando em primeiro lugar. É muito bacana. Então, aí minha dica pra essa seguidora é: faça parte da prática autoestima ok, tá? Daqui uns dias vai estar aí de volta. Gente, vocês têm que participar, é muito bom. Olha lá a Jéssica falando, a Jéssica participou também. Tem gente aqui que tá aqui que participou também, eu já vi. A prática é ótima, participei da última turma e foi maravilhoso. E tem muita gente que termina relacionamento e participa também. Deixa eu ver aqui perguntas, tá? Você simplesmente vive sua vida, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu acho que eu acenei aqui pra vocês. Tem como eu acenar? Que legal. Aqui, ó. Pra superar meu ex, levei anos. Hoje nem lembro. É isso mesmo que acontece. A gente vai superando, a gente vai vivendo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente vai retomando a nossa vida, retomando a nossa identidade. Isso é muito importante no término. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Qual que é a minha estrutura? Então, assim, eu vou retomando, eu vou tomando consciência de quem que eu sou de novo. E isso vai me fortalecendo.
Como sair da rotina de um casamento de 15 anos? Viva, basicamente assim, eu acho que tem uma resposta boa para você, a gente pode abordar isso melhor, mas eu acho que a rotina de casamento é normal, tá? Não tem nada de anormal, é normal ter rotina. Se está te incomodando, tá um pouco marasmo demais, começa a relembrar algumas coisas no passado que fazia vocês gostarem, que fazia vocês se divertirem. Implementa isso hoje, tá bom? Mas sempre traz para ele também isso para vocês poderem perceber juntos. Mundo da fantasia, muito eu, iludida, sempre quis um relacionamento dos sonhos. Aline, não existe. Relacionamento a gente constrói, né? Ou não curar da ferida. Ok. Eu só quero aprender a sair da rotina e pôr em prática, deixar pra lá. Sair da teoria e pôr na prática, desculpa. Aline, é por isso que a prática autoestima é tão boa, porque a gente sai da teoria, a gente implementa na prática todos os dias uma atividade. Mas semana que vem eu conto mais pra vocês. Ah lá, a Larissa participou também, ela tá praticando até hoje. Eu fiz e me sinto muito, muito, muito melhor. Não é, Rafa? O desafio autoestima isso mesmo. Gente, vamos lá, mais perguntas. Ficar indo e voltando, ele não muda. Deixa eu te contar pra vocês, gente. Quando eu volto. Tá confuso, né? Precisamos, assim, trazer uma definição. Fica parecendo, com muito respeito, mas realmente é o que fica parecendo. Mas fica parecendo, duas crianças. Eu quero esse brinquedo, não quero mais, enjoei. Quero esse brinquedo, não quero mais, enjoei. Então, você tem que entender que um relacionamento a dois, ele precisa, para ele existir, ele precisa de um comprometimento. Será que cada vez que você termina, você tem uma expectativa que alguma coisa mude, mas sem que você faça um movimento? Então, eu te convido a pensar o que exatamente você quer que muda e por que isso ainda não foi implementado no seu relacionamento. Vocês com certeza não estão olhando para essa relação para que pare de ficar esse termina, volta. Então, começa por aí. O que está acontecendo nessa relação? O que eu quero que mude, ok? Vamos ver mais perguntas aqui. Olá, Dani. O meu marido estava mantendo contato com outra pessoa. Descobri e chegamos a nos separar. Infelizmente, veio cortada a mensagem. Mas, gente, é um término por causa de descoberta, assim, de uma decepção. É mega doloroso. É muito, muito, muito. Porque, assim, as pessoas costumam se sentir culpadas, se sentir assim, nossa, como é que eu não percebi isso antes? Ele me traía, eu não percebi, ele estava com um contatinho, falta alguma coisa em mim? E o que eu quero te contar é o seguinte, a decepção, ela tem uma marca importante, mas que você precisa entender que foi o outro que escolheu agir. Então, ele tinha várias opções e a opção que essa pessoa escolheu foi de não conversar com você e ter um contato externo. Então, ela deve ser responsável por isso. E você pode se responsabilizar pela sua parte, no sentido de o que você poderia ter feito de diferente e conversar com ele, no caso, se ainda tiver uma possibilidade, né? E fazer diferente. Simplesmente isso. Mas entenda, ele tinha muito mais possibilidades, escolheu essa. Ok? Deixa eu ver aqui, como funciona a manipulação? Pergunta boa. Eu vou falar da manipulação no término, tá bom? Que como hoje o nosso tema é sobre término, a manipulação funciona assim. Quando eu ajo com o outro de uma maneira que a outra pessoa faça aquilo que eu desejo. Então, em vez de eu ser honesta e clara, ou honesto e claro, e dizer exatamente o que eu quero, eu falo entre linhas, eu tento manipular a situação para chegar naquilo. Ou seja, um comportamento extremamente tóxico, um comportamento não saudável, em que todo mundo sai prejudicado. Então, é assim que é a manipulação. Eu ter o que eu quero sem dizer o que eu quero. Então, é manipular sentimentos, é manipular pessoas, é manipular situações.
vamos supor que aqui a gente tenha um término, tá? E a pessoa tá manipulando. Como é que ela pode manipular no término? Ela pode manipular, por exemplo, infundindo uma culpa, infundindo medo. Então, por exemplo, ela chega pra você e fica assim: ah, mas eu queria só te encontrar, porque afinal de contas foi você que terminou, né? Eu queria estar na relação, mas você não quis. Aí a pessoa manipula pra ver se consegue pegar a pessoa de volta, né? Ou é através do medo. Você tem certeza que você vai ficar com essa pessoa? Você tem certeza? Você não acha que, sei lá, e usa palavreados baixo escalão, por exemplo? É pra pessoa se sentir com medo mesmo. Nossa, será que eu sou assim? Então, esses são alguns tipos de manipulação. E o que pode ser uma manipulação no término? Pode ser para a pessoa ficar com você, né? Ou pode ser manipulação também para a pessoa não ser feliz ou não evoluir na vida dela. Todas essas formas são extremamente tóxicas e não é aconselhável. Quer uma coisa, gente? Diz claramente, ok? Vamos aqui para nossa última pergunta. Namoro uma pessoa distante, mas ele já me falou que quer que a relação não vá para frente. O que eu devo fazer? Maurinha, né? Maurinha, você deve, assim, conversar com ele. Olha, você não quer que a relação vá para frente, por quê? O que exatamente não tá te agradando? O que exatamente você gostaria que fosse diferente? É porque a gente mora em cidades diferentes. Tem como a gente burlar isso, da gente morar em cidades diferentes? Tem como a gente se sentir mais próximo, fazer algum movimento para que a gente fique mais próximo, mais presente? Tem alguma outra alternativa ou a única alternativa é o término? Então, assim, traz para ele para pensar como vocês podem fazer diferente, ok? Corações, era isso, nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Já tô aqui com calor já, de tanto que eu falei. Espero que vocês tenham gostado da live. Compartilha com o maior número de pessoas. Aqui embaixo tem uma setinha. É só você clicar na setinha e compartilhar com seus amigos, para eles poderem fazer parte dessa família aqui, para eles poderem também ter relacionamentos mais saudáveis. E semana que vem eu tô trazendo aí uma novidade para vocês. Semana que vem na outra ainda, né? Dia 22. Dia 22 tô trazendo novidades pra vocês, tá bom, gente? Então, corações, muitíssimo obrigada. Um beijo pra vocês e até segunda. Até mais. Vamos ver se agora esse negócio salva, né? Que não salvou ontem. Antes de ontem.